Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Mundo Empresarial. Está no ar mais um episódio inédito para você acompanhar aqui na nossa programação. Você sabe, né? Toda semana passam por aqui muitas personalidades que compartilham as suas vivências nesse mundo apaixonante do empreendedorismo. E os convidados de hoje, com certeza você vai gostar bastante. Vamos falar sobre o setor automotivo, mas já eu apresento quem são eles. Você vai gostar muito. Eu quero convidar você que está assistindo hoje o programa pela primeira vez. Não se esqueça, já curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos, porque toda semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 e 8 da noite, tem um programa inédito com muitas histórias, muitos empresários, pessoas que compartilham a sua trajetória, a sua vivência por esse universo. Tá bem? Combinado? Vem com a gente, o programa está começando no oferecimento de Croissant e Companhia, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, coxinhas, salgados integrais e até mini churros. E tudo congelado, para maior praticidade aí para o seu dia a dia. O modo de preparo é bem simples, muito prático, viu? Basta aquecer por alguns minutos e está pronto. Visite uma das lojas de fábrica mais próxima aí de você, ou então acesse o site que aparece aqui na sua tela. Conheça mais da Croissant e Companhia e descubra como levar os produtos aí para sua festa, para o seu evento, para sua casa e quem sabe até se tornar um revendedor da marca. Por que não? Croissant e Companhia, o salgado genial. Muito bem, lembrando mais uma vez que além de assistir o podcast no nosso canal no YouTube, você também pode ouvir o programa na Deezer, no Spotify, na Apple Music, porque a gente sabe a correria. Às vezes nem todo mundo tem tempo suficiente de sentar no sofá da sala, ficar de boa, ligar a TV ou pegar o celular e ficar acompanhando do início ao fim do programa. Mas de repente você pode ouvir o nosso programa nas muitas tarefas do seu dia. Seja no trânsito, você está lá no meio do engarrafamento, já coloca lá no Deezer e ouve o podcast Mundo Empresarial, ou na academia, ou nas tarefas do dia a dia aí na sua casa também, tá bom? Então tá disponível tanto no YouTube como nessas outras plataformas de áudio. Procure, nos ouça e acompanhe o podcast Mundo Empresarial. Combinado? Tá falado? Então vem com a gente porque o programa tá começando e hoje eu tô aqui com os representantes da Autodeal, da cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Eles que são responsáveis, oferecem o serviço de consultoria automotiva. Estou aqui com o senhor Raul Valedios Olivares, chileno que está no Brasil desde o final da década de 80, junto também com o senhor Raul Nicolas Valedios, também pai e filho, sócios dessa grande empresa que oferece serviço para todo o nosso Brasil. Sejam bem-vindos ao programa. Como vai, senhor Raul? Obrigado, Thiago. Estamos bem, estamos aqui começando um podcast. Eu acho assim, para a gente uma experiência e tanto, né? E esperamos poder contar aí tudo o que nós fazemos com nossa empresa. Estamos empolgados de ouvir a tua história e tenho certeza vamos compartilhar muito conhecimento, muita vivência empresarial para o público de casa. E aí, Nicolas, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Tudo, obrigado pelo convite e espero que a gente consiga aí bater um papo legal, né? E trazer informações diferentes aí pro ouvinte sobre a área automotiva, né? Que nem muita gente conhece, né? Bacana, vamos conhecer um pouco mais da Autodeal, que oferece consultoria automotiva e muito mais, focado nas concessionárias em todo o Brasil. A empresa que surgiu lá em 2008 e que está aí já há quase 17 anos, né? Indo para 17 anos agora em 2025. Eu gostaria que o senhor falasse, senhor Raul, da onde veio a inspiração para fundar essa empresa, o que motivou. Conta pra gente, compartilha o início dessa trajetória. Bom, vamos primeiro contar um pouco da minha história, né, rapidamente. Uhum.
lá no Chile, né? Eu comecei minha faculdade estudando arquitetura com 16 anos. Na época era muito jovem para entrar na faculdade, pelo menos avalio isso Sim, hoje, né? aham. Era mesmo. E, Com 16 anos. Já tinha terminado o ensino médio lá? exato, Já, exato. tá. E, enfim, estudei arquitetura um ano, primeiramente, e foi assim, um aprendizado e tanto, porque eu me confrontei com um futuro, né? E o que fazer de fato, né? Uhum. Na verdade, esse primeiro ano me abriu um pouco a cabeça, né? Pensar de forma diferente. Uhum. E aí fui descobrindo que minha verdadeira paixão era nos carros, né? Uhum. Trabalhar com os automóveis, né? Então fez um ano do curso de arquitetura. Um ano de arquitetura. Uhum. Logo passei desse ano a estudar desenho industrial, Uhum. porque a ideia minha no começo era desenhar carros, né? Tá. Então tinha o estúdio Pininfarina, famoso na época, até agora é famoso, né? E eu pensei, bom, é isso que gostaria de fazer, mais do que desenhar casas, desenhar carros, né? Uhum. E fiquei apaixonado por essa ideia, e aí estudei toda essa carreira de desenho industrial, Uhum. mas ao mesmo tempo, você tem que pensar que nessa época no Chile, estava tudo muito restrito o mercado de trabalho. Que década que Era era? a década do 80, né? Década de 80. Década de 80. Tá. Tinha a ditadura militar na época, tal. Uhum. Mas a gente estava acomodado com nossa vida, mas assim, para você entrar no mercado de trabalho era muito difícil. E a gente via que não tinha indústria, não tinha, digamos, campo laboral, né? Tá. E estava estagnado, de fato, a economia no Chile. Uhum. E funcionava muitas coisas do Estado apenas, né? Sim. E a gente estudando uma coisa que desenho industrial, vamos desenhar aonde, né? Não temos indústria, Sendo que não né? tem indústria automotiva no Chile, na época. A importação veio com tudo lá no Chile, Sim. bem antes que aqui no Brasil. É. Começaram a chegar muitas marcas de veículos do mais diversos, né? Uhum. E foi muito interessante isso, mas ao mesmo tempo fecharam nas indústrias, né? Não tinha fábrica de veículos. Sim. Né? Então eu imaginei assim, bom, vamos trabalhar com automóveis, e mudei minha carreira de desenho, entrei na área de engenharia automotriz. Tá. Também muito apaixonado por isso, pela parte de motorização, etc. Isso aí me preencheu muito mais ainda, né? Uhum. E a ideia era depois trabalhar em uma oficina, concessionárias, ou mesmo em alguma fábrica, né? Sim. Cheguei a visitar uma, duas fábricas que ainda tinha lá. Uhum. Me lembro bem uma fábrica de câmbios, né? Tá. Da Renault, que ficava em Los Andes, na cidade de Los Andes. Sim. Muito interessante e tal. Mas logo depois de um tempo fechou também, fechou as atividades, Uhum. por conta dessa economia muito estagnada que estava, e a importação voando, né? Tá. Então tinha muitas marcas de veículos. Chegando lá no Chile. Só que nesse meio tempo eu aprendi muito em relação a marcas, né? Então também aprendi que tinha mercados bons fora do país, né? Uhum. Então tinha Estados Unidos, por exemplo, tinha a própria Europa, Austrália, se falava. Muitos colegas meus viajaram para fora e hoje estão em Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, etc. Mas eu fazia questão de ficar no Chile, meio teimoso com essa ideia. E aí tive a ideia de me juntar com dois, um primo e um amigo, né? E montamos uma oficina de veículos. Olha só. E já tínhamos uma certa experiência. Né? Mas já tinha terminado a faculdade ou não? Já tinha terminado. Tá. Estava quase terminando, na verdade. Uhum. Né? A gente começou meio que em paralelo. E tinha um dos sócios que já também era engenheiro e tinha finalizado. Então, ele que meio que comandava a oficina. Uhum. E aí começamos a trabalhar. E realmente era muito interessante para a gente isso, né? Chegamos a ter mais de uma dúzia de funcionários. Faziam pintura, funilaria. Uhum. Na época era o que se fazia. O pessoal pintava muitos carros de diferentes cores, né? Sim. Ele comprava um carro branco e queria pintar bege. Hoje em dia não tem mais isso, sim, né? Você tem que pintar da mesma cor. Uhum. Enfim, mas era interessante e aprendi muito com isso, né? Uhum. E principalmente diferentes marcas. Uhum. E aí veio a inquietude. Bom, quero mais, quero algo melhor, porque mesmo assim não estava dando para
para pensar em viver apenas disso, né? Sim. Então, eu pensei, bom, qual é o mercado mais grande que temos por perto? São Paulo, né? Brasil. Brasil, Uhum. São Paulo. Sim. São Paulo, na época, se falava que tinha 6 milhões de veículos na frota. Né? Então eu falei, é lá que vou tentar. Né? Arrumou as malas, pegou a família e veio para o Brasil. Exatamente. Pegou a esposa. Peguei minha esposa e vimos para cá. A princípio vimos meio que passeando um pouco, tá, para ver como que era tudo. Para conhecer. Aos 15 dias já estava trabalhando. Olha só, foi rápido. Foi muito rápido. Eu apresentei meu currículo, tá, minha conversa, Sim. E o pessoal me contratou. E foi uma grande empresa, né? Tive muita sorte, porque entrei numa empresa grande que hoje é a Evis Rent-A-Car. Né? Na época tinha outro nome, né? Era o Servilote. Mas tinha assim, no pátio dele tinha mais de 300 carros. Tá. Então era uma empresa de aluguel de carros para empresas, né? Isso lá na década de 80. 88. 88, quando chegou no Brasil. 90, Tá. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei pouco tempo, porque foi só para entrar no mercado, né, de trabalho e, digamos, entender como funcionavam as coisas aqui no Brasil. E logo depois percebi que poderia tentar algo mais acima disso. E aí surgiu a oportunidade de ir para a aviação. Olha só. Assim, mas sempre na parte técnica, né? Tá, sempre sim. trabalhando com a parte de engenharia e tal. Manutenção, de repente, de automóveis para... De aviões. Para aviões. Mas eram jatinhos, Sim. sabe? A TAM jatos executivos. Tá. Né? Então, entrei lá pelo ano 90, 91, não lembro direito. E foi muito legal, foi uma experiência fantástica. Imagino. Porque é uma evolução da própria técnica dos veículos, né? Sim. Só que ali você tem muito mais processo, né? Tem muito mais controle, né? Sim. Para você ter ideia, para que um técnico na aviação faça alguma coisa, ele tem que assinar 2, 3 papéis e ser responsável por aquilo. Sim. Né? E ainda vem um inspector para verificar o que você fez. Sim. Então, eu sempre falo, a aviação é o lugar onde tem mais a segurança. E inclusive na parte técnica, a operação como é feita. Né? Então isso me deixou assim, com mais experiência ainda. E só que ao mesmo tempo eu percebi que o avião é legal, mas ele não anda na terra, né? A paixão do senhor era o carro ainda. O carro. Não faz curva, né? Sim. Porque assim, você sai no jatinho, a gente fazia provas, né? Sim. Como técnico, fazíamos testes de voando mesmo, né? Sim. Então o avião ia lá para Santos, dava umas voltas lá, e aí tinha que fazer teste de altitude, de inclinação. Sim. É normal fazer isso na área de manutenção, né? Eu estava ali. O senhor pilotava a aeronave? Não. Ia só anotando, acompanhando o desempenho do avião. Eu imagino o avião, às vezes, com todo esse painel desmontado e o piloto ali pilotando. Né? E alguém mexendo lá nos controles para acertar uma coisa ou outra. É muito, muito legal. Imagino. É interessante. Mas, ao mesmo tempo, quando ele sai da terra, digamos, da quando pista. Ele levanta, levanta a roda, você não sente mais. Eu falei, bom, é meio que estar parado, assim, não? É uma coisa silenciosa, né? Em cambio, o carro é diferente. Quanto mais você acelera, mais você sente ele. Sim. Mais força dá nos braços. Exato. Então eu gostava mais disso. Então eu falei, não, eu volto para a área automotiva. Ficou quanto tempo na área da aviação? Fiquei, se não me engano, 1 ano e meio. Mais ou menos. Tá, daí já com os pés no solo, exato. Voltou a atuar com a área automotiva. Mas na verdade foram se dando as coisas, porque veio justamente a importação de veículos, né? Tá. Então na época você tem que pensar, tinha 4 marcas, né? GM, Fiat, Ford e Volks, né? Começaram a Eram importação. As 4 que tinha, não tinha outra opção. Isso. E aí abriram a importação em 93, um pouco antes talvez, e começaram a vir uma que outra marca, e uma delas foi a BMW. Né? Tá. E, bom, eu postulei na BMW e me chamaram. Então, foi uma sequência, né? E comecei na BMW, assim, de zero, né? Porque... Era para essa importadora que o senhor trabalhava? É importadora. Tá.
quem foi o primeiro importador na época foi o Regino Import, da BMW. Tá. E todo mundo, né, começando de zero, né, importação e tal. O senhor fazia o que lá exatamente? Então, me contrataram para fazer a parte de garantia. Tá. Né? Garantia dos veículos. Garantia dos veículos. E tinha que implementar esse departamento. Né? Uhum. Então, meu chefe me passou um manual e falou assim, divirta-se. Vem assim. Se vira. Ou seja, as primeiras garantias da BMW passaram pela tua mão. Sim, desde o começo. Praticamente todo o processo que existe hoje foi ele que criou. Olha só que legal. Foi bem no começo. Que bacana. E bom, também é muito interessante essa área porque mistura área técnica, área administrativa. Sim. Uhum. Eu fui aprendendo junto. Uhum. A minha vantagem é que eu tinha bastante conhecimento técnico, né? Uhum. Então, tinha que aprender um pouco melhor a parte administrativa. Mas aí, tinha curso que a própria fábrica fazia para a gente e tudo. E fomos avançando, né? E a comunicação com a fábrica, né? Que era muito importante, né? Como enviar esses processos de garantia para a fábrica. Isso seguia um padrão, um protocolo que já era realizado no exterior? Ou aqui vocês implantaram de um jeito diferente, algo novo? Então, como eu falei para você, existe um manual interno, né? Mas assim, você tem que adaptar ele ao Brasil. Né? Sim. Para começar, vinha em outro idioma, né? Ele vinha tem que traduzir tudo. Em inglês ou em espanhol. Sim. Como eu falava espanhol, eu acabei indo mais pela área de espanhol. Né? E meu contato lá na fábrica também falava espanhol. Então, a gente se entendia muito bem. Isso legal. Foi um facilitador. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que traduzir essas coisas e passar para a parte do Brasil, né? Sim. Para as concessionárias, fazer cursos, seminários, tudo mais. E ter nosso próprio manual, né? Que era baseado da fábrica, né? Sim. Mas adaptado à realidade brasileira. Com algumas nuances assim, um pouco diferentes. Sim. Mas, no fundo, era o alinhamento da própria montadora, né? Tá. E aí começamos com isso, né? Com a garantia. E daí lá o senhor permaneceu nessa importadora por quanto tempo? Então, acho que 15 anos. 15 anos. A importadora foi até 95. 13. E daí depois, o senhor estava me contando fora do ar, que daí depois ficou um período na importadora e depois a própria marca, a BMW, veio para o Brasil com a montadora, com toda a planta fabril, é isso? Exato. E daí o senhor foi fazer parte dela? Então, o que aconteceu? Começou primeiro com uma subsidiária da Alemanha, né? Tá. E não lembro bem, mas depois dos anos 2000, abriu uma primeira fábrica de motores em Curitiba. Mas a gente não tinha contato com isso, né? Porque era fábrica de motores inclusive para exportar. Tá. Né? Eles vendiam para outras marcas também. E posteriormente fechou aquela unidade. E depois veio a fábrica de veículos, né? Nesse meio tempo, um pouco antes, também abriram a fábrica de motos em Manaus, né? Então, toda essa parte a gente foi acompanhando e sempre na área de garantia, né? Entendi. Inclusive antes, em 2000, 98, 2000, a BMW foi dona da marca Land Rover. Não sei se vocês conhecem essa parte. E a gente teve que assumir concessionárias Land Rover e também implementar os manuais aí de operação. Que legal, que legal. Então, praticamente sempre eu trabalhei nessa área e saí em 2007, finais de 2007. Já tinha uma idade, já estava chegando perto dos 50 anos. Tá? Foram quantos anos? 15? Foram, em total, contando a parte do importador e da BMW do Brasil, foram 15 anos. 15 anos. Ou seja, 15 anos de experiência que te deu um know-how para abrir uma empresa que oferece consultoria automotiva. Exato. Principalmente na área aí de garantias e tudo mais. Exato. Foi aí o início da tua história. É isso mesmo. Com a empresa foi justamente o início em 2008. O que aconteceu? Saí da BMW e eu pensei, bom, procuro outra marca para trabalhar. Vou no mercado, mas eu tinha muito já essa vontade de fazer uma empresa e na área automotiva. Né? Então, comecei a pensar, possibilidades de novo. Né? E aí me deparei com essas empresas que fazem
Dry wash. Dry wash. Sabe dry wash? Sim. Eu pensei, bom, vamos começar com isso. Né? Tá. Dry wash, na época se falava que tinha uma crise de água, né? Hídrica, né? Isso, isso. sim. Então eu pensei, bom, tá uma coisa casando a outra. Então se eu começar a Dry wash é lavagem automotiva, lavagem É automotiva, a seco, né? Sim. a seco, Uhum. né? Estudei toda essa área, estava convencido que isso seria interessante. Uhum. Mas depois vi que o mercado não era muito atrativo para isso. Tá. Né? E não acabei assim, visitando alguns concessionários Uhum. e não tive muito interesse em fazer. Tá? Tá. Não estava muito preocupado com a falta de água. Uhum. Tudo bem, né? Sem problema. Ninguém tava aí. Até agora, né? Até agora. É. Enfim, porque, não sei se você sabe, mas todos os veículos são lavados nas concessionárias. Sim. Então, por exemplo, se você tem uma passagem de, sei lá, 300 veículos mês, tem que lavar 300 carros. Sim, né? sim. E isso se usa até agora, né? Uhum. E a minha ideia era que fossem lavados a seco, né? Tá. Mas sempre pensando em atender aos concessionários, de alguma forma, né? Mas e as concessionárias não se interessaram por isso? Não sei se os poucos que eu visitei até gostaram da ideia, tá? Mas aí ficaram pensando muito e eu depois resolvi fazer aquilo que conhecia mais. Mas daí, Que- isso era o senhor ia ser um franqueado dessa marca, é isso? Não, iba a montar de zero também uma marca, entre aspas, Tá, de entendi. dry wash. né? Aham. Fiz cursos, visitei algumas, na época tinha umas boas aí que estavam começando, mas tinha assim muitas limitações quando eu comecei a analisar bem o business plan, né? Tá. Então, só que acho que ninguém tinha pensado nessa época atender os concessionários, que essa era a minha cartada, né? Sim. Então, vou atender concessionários, já vou lavar 300 em vez de estar esperando aqui que entre no shopping, sim. né? Aham. Até que não era ruim, mas o custo, né? Sim. Tem um custo maior, assim, não deu muito certo essa ideia. Mas aí depois pensei, bom, vamos fazer então consultoria, aquilo que eu conheço Então, bem pra caramba. Mas conta do primeiro cliente que ele falou, lavar carro eu não preciso, mas preciso de garantia. Ele vai lembrar, um amigo meu, o Ricardo, né? O Ricardo Guimarães. É. Ele também já trabalhou na BMW, inclusive ele foi meu chefe um bom tempo. Sim. E ele tinha saído, né? Estava trabalhando num grupo de concessionários. Eu fui visitar ele para vender meu peixe aí de Sim, sim. de dry Ainda wash. na área da lavagem do carro. Exato. Tá. Eu fiz tudo um script, fiz bastante coisa aí em cima disso. Aham. Sentamos lá na mesa, temos aqui para te oferecer, tá? Eu sei que você tem muito carro aí para lavar, etc e tal, vai economizar aqui, então. Falou, Raul, eu acho melhor você fazer aquilo que você já conhece de garantia, porque aí sim eu tenho um problema, né? Aí eu preciso de uma ajuda. Isso aqui, cara, tudo bem, mas se você me ajudar com garantia, eu te agradeço. Eu falei, bom, tudo bem, né? O cliente está pedindo. Sim. Até falei assim, eu não queria muito fazer de novo a mesma Voltar coisa. ao Queria trabalho de antes. fazer algo um pouco diferente, mas tudo bem, vamos fazer. Tá. E aí começou. Esse foi o meu primeiro contrato, né? Ele me contratou para começar com a consultoria e já tentando melhorar o processo de garantia deles, né? Das concessionárias. A operação. Eles tinham, na época, acho que 10 concessionárias. Então Era a um gente grupo. fez um trabalho aí para focando todas elas. E curiosamente é um grupo que até agora está com a gente, né? Desde 2008. Desde 2008. Então é aquele negócio, a gente conseguiu fazer um produto que atendesse a nosso cliente e por um bom tempo, né? Fidelizando ele. Muito bem. Então a AutoDeal é especializada em consultoria automotiva. Foi aí que começou a tua história, né? Um jovem rapaz lá do Chile, sonhador, que amava e ama carros, né? A área automotiva, veio para o Brasil, chegou a trabalhar na área da aviação, mas ele percebeu que eram os carros a sua grande paixão. E essa experiência que deu a oportunidade, né? O know-how de abrir uma própria empresa focada em auditoria. E junto com o senhor Raul está o Nicolas, que é o teu filho, sócio dessa empresa. O Nicolas veio assumir essa sociedade, essa parceria lá em 2019, Nicolas?
Para quem você não sabe, obviamente, eu fiz direito. Certo. Então, eu tinha o sonho de seguir carreira na área do direito, Sim, né? aham. E aos poucos aí eu fui indo para auditoria, a parte tributária, é o que eu gostei na faculdade, né? E fui estudar consultoria tributária. Uhum, E aí trabalhei numa dessas Big Fours, que são as grandes empresas de auditoria, né? uhum. E na área de tributário, né? Consultoria tributária. Tá. E ali a gente aprende alguns processos internos de como fazer relatório, entrega para cliente, prazo, padronização do trabalho de auditoria, né? Uhum. E em 2019, aí, o meu pai me chamou para ajudar aí a empresa, né, Autodeal, porque ele tinha acabado de fechar com um cliente que ia precisar de uma demanda alta, né? Que era centralizar a garantia, que a gente pode até depois explicar melhor como que é. Vamos. Tem bastante tempo para a gente falar dos trabalhos, dos serviços que vocês oferecem. E eu achei assim, eu tive que tomar uma escolha de largar minha carreira, basicamente, né? Sim. E eu não via no direito assim, eu olhava os sócios dos escritórios, eu não me via no lugar deles. Então eu já tinha essa meio que vontade de empreender, fazer alguma coisa, arriscar, né? E Uhum. eu entrei com 17 na faculdade, então eu tava com 23, 22 anos. O pai entrou com 16, você com 17. Seguiu o mesmo caminho. Ele ganhou de mim, né? Por poucos meses. Meses? Não deu nem um ano. Não deu ano. Tá. E aí é hora de arriscar, né? Que eu pensei, eu preciso... É aquela coisa, né? Se você quer resultado diferente, não faça a mesma coisa, Sim. né? Tenta fazer uma coisa diferente. Exato. E aí eu pensei, bom, vou arriscar, né? Eu acho que agora é a hora de tentar alguma coisa nova, né? Uhum. E eu entrei, já na primeira semana ele me mandou para o Rio de Janeiro fazer uma auditoria de garantia. E eu fiz um intensivo, assim, de treinamento de garantia. Fui no campo. Os que os auditores fazem hoje, né, em campo, os nossos serviços, eu fiz toda essa parte também, né, lá de baixo, contando peça, vendo o processo de garantia, enfim, tudo isso. Então, aí aos poucos a gente vai crescendo, né, a empresa foi expandindo, pegando outros serviços também. Sim. Que a gente, naquela época, fazia mais para garantia. E depois da pandemia mudou um pouco a demanda do mercado, eles começaram a querer auditoria interna de estoque de peça, ordem de serviços, controle de veículos também, do pátio de veículos, né? Uhum. E aí a gente foi aumentando essa demanda para lá e deu tudo certo, né? A gente no começo acho que não vai dar, mas as coisas vão acontecendo, se endireitando. Eu entrei em 2019 e 2020 tem a pandemia, então... Sim. De cara, assim, já veio a pandemia, mas... E sempre recebi ofertas para voltar para auditoria. E eu falava que não, que ia continuar. Escritório de advocacia me procurando. Falei, não, vou continuar aqui. E hoje eu tô super feliz. O meu projeto de vida é a empresa, né? Então, que legal. a gente Agora, tá junto aí. Ô Nicolas, agora me fala, nesses quase 5 anos à frente aí, nessa sociedade com o teu pai, vocês já observaram muitas coisas das concessionárias. E o que você observa? Quais são os principais desafios e dificuldades que as concessionárias apresentam, tanto na parte financeira, na parte operacional? Então, a concessionária, principalmente o pós-vendas, né? Ele tem muitos processos ali que às vezes não estão padronizados, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de ordem de serviços, né? Muitas concessionárias deixam ordem de serviços abertas. Isso é dinheiro parado, porque você vai na concessionária fazer uma revisão, por exemplo, né? Você vai lá e quer comprar uma peça, mas não tem. E aí vem o pedido de peças, você vai embora e daqui uma semana o consultor te fala, a peça chegou, e você não volta lá para fazer a troca. Serviço. Sim. E aquela ordem de serviço fica aberta por ad eterno, né? Mas aí é culpa do cliente, né? Ou não? Em parte sim, mas também o consultor precisa fechar essa ordem de serviço, né? O cliente não vai voltar mais, enfim. Tá. Mas deixa em aberto porque ali é a faturar, né? Fica pendente de faturamento. Sim. É um caixa aberto ali que
ali no balanço vai aparecer que você tem dinheiro disponível, né? Que na verdade não é. Sim. Então, a gente acaba vendo esse é um gap bem comum em concessionárias, né? Ordem de serviços em aberto. É a parte de veículos, né? Controle do pátio. Então, a gente vê na TV aí casos de sumiço de veículos, né? Então, isso é comum acontecer. E às vezes não é nem sumiço do veículo, às vezes é o vidro que está quebrado ou o pneu que está furado, a pessoa não sabe. Então, o que eu falo, a gente conversa aqui internamente, a nossa auditoria é auditoria real, né? Não é do ar-condicionado, né? Dos números e tal. A gente vai lá e fala, ó, esse carro aqui tá quebrado, tá com uma avaria, não dá para comercializar, eu tenho que arrumar. E a parte de garantia é questão dos prazos, porque para você mandar uma garantia para a montadora pagar, né? Tem um prazo específico. Eu não posso fazer uma garantia agora, hoje, e cobrar daqui a um ano da fábrica, né? Da montadora. Então, você tem prazos para serem respeitados. E muitas vezes esses prazos não acabam acontecendo e você tem as garantias rejeitadas ou aquelas que você nem consegue mandar, né? Ou, às vezes, você manda a garantia e manda errado. E aí tem essa rejeição. E tem outro fato também de, às vezes, a garantia que a gente submete para a fábrica tá com algum vício no processo. Tá. E aí que a fábrica audita o concessionário e acha o estorno, que a gente fala. Então, o que a montadora faz? Ela vai na concessionária, audita e fala assim, isso aqui você me cobrou, durante 3 anos você me cobrou tudo isso e eu te paguei. Sim. Agora vamos ver se é verdade. Se não tem nenhum vício no processo, se eventualmente teve alguma questão que não era para ser garantia e foi, né? Sim. E aí eles mandam um cheque lá, aqui você teve essa falta, esses erros, né, no processo, e agora você precisa pagar a gente. Então vou estornar de você essa garantia, né? Tá. Isso, praticamente todas as montadoras fazem esse tipo de controle, né? Seja mensal ou daqui 3 anos deixa acumular e vende uma vez. E o nosso trabalho é chegar nesse processo e falar, chegar antes, né? Falar, você errou aqui, vamos daqui para frente consertar e o passado tentar também melhorar, né? Sim. E aí quando a montadora vai lá, fala, não, tá tudo em dia, tá tudo certinho, não teve nenhum vício no processo, então não vou te estornar nada. Então o nosso resultado também é financeiro, né? Não é só eficiência operacional, de pessoal trabalhar melhor e com velocidade, é realmente... na ponta gera esse lucro positivo para o cliente. Sim. E tem a parte de peças, né, que é basicamente conferir se o estoque bate com o que está no sistema, porque no sistema às vezes você tem lá 2 milhões de peças, né, em valor de peça, e na prática você tem 1 milhão, porque o outro 1 milhão é obsoleto, são peças já antigas de carros que nem existem mais, e que você precisa girar o estoque, né? Sim. Então esses são os gaps aí que a gente identifica financeiramente nas concessionárias. Muito bem, então nesse caso, pelo que você me diz, as concessionárias de veículos hoje no Brasil, a principal carência, a principal dor seria no pós-venda, né? Nessa questão do pós-venda e também em detalhes da garantia. Sim, eu digo pós-vendas porque é a nossa especialidade, né? Sim. Se a gente for para vendas, vão ter outras questões. Sim. Só que a gente atua realmente no pós-vendas. Nesses 2 setores, nessas 2 etapas, né? No caso de veículos, ele está diretamente ligado a vendas, né? Mas nos outros setores são pós-vendas mesmo. Né? Muito bem. Agora eu gostaria, senhor Raul, que o senhor falasse um pouco mais, como que é quando uma concessionária, um grupo, né, vem até a Autodeal e quer implementar essa consultoria. Como que é o trabalho de vocês, o passo a passo, enfim, quanto tempo leva essa auditoria, essa consultoria, enfim, gostaria que o senhor desse mais detalhes sobre. Ok. Bom, consultoria é uma coisa assim, é um pouco difícil de saber quanto tempo vai levar, né, de antemão. Né? Então, o que eu sempre falo para nossos clientes é que nós precisamos formatar um produto para eles, né? Então, um produto sob medida. Né? Tem alguns clientes que trabalham de um jeito, tem outros que trabalham de outra forma, e a gente se adapta à cultura deles. Né? Esse é um ponto principal. Mas dentro dessa adaptação, nós tentamos colocar já um formato, né?
Porque não adianta você falar assim, eu vendo consultoria, vai lá e, bom, o que é a sua consultoria? Uhum. Não sei, vamos ver, vamos analisar. Isso hoje em dia não funciona, né? Os titulares, que são os donos das concessionárias, que é uma coisa rápida, coisa eficiente, que funcione. Uhum. E a gente está muito focado nisso. Então, hoje em dia, nós evoluímos aí com o passar dos anos e hoje oferecemos produtos prontos, né? Então, por exemplo, uma auditoria nossa já cobre essa situação de consultoria, né? Uhum. Basta que o cliente não fale assim, olha, acho que tem um problema com peça. Pronto, temos o produto A, B e C para peça. Tá. Ah, tem um problema com garantia. Temos o produto A, B, C e D para garantia. Sim. A gente já criou uns formatos, Tem uma metodologia pronta Uhum. e que tem início, meio e fim. Tá. Né? E isso também passa pela precificação, que fica mais fácil entender o valor, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, bom, essa auditoria vai demorar uma semana, Uhum. eu tenho que começar e terminar ela durante a semana. Não posso passar para a semana seguinte ou para o mês seguinte. Então, e isso tem um valor e finalizou, acabou, né? Então, e tem os produtos que a gente fala de recorrentes, que nós criamos também, tem um preço adequado à situação, né? Uhum. E que é um acompanhamento constante, ou a monitoração, né? Então, por exemplo, o monitoramento de garantia, que em garantia é um problema bem complexo, né? A dizer verdade. Sim. Envolve peças, envolve serviços, mão de obra, e envolve a montadora, a fábrica, porque o cliente é a montadora, né? Não sei se você percebe. É quem paga a montadora, né? Uhum. O cliente... Paga para as concessionárias. Exato. O dono do carro, ele entra na concessionária, né? Ele reclama assim, estou com um problema aqui, no meu veículo. tem um barulho, o meu carro para de vez em quando, não sei o motivo e tal. Bom, Sim. não se preocupe que isso vai ser atendido em garantia. Uhum. E o concessionário atende em garantia o cliente vai embora feliz da vida, não pagou nada, né? E resolveu o problema. Mas a concessionária vai concessionária cobrar a montadora. vira e fala assim, montadora, você me deve esse serviço aqui, essa peça. Sim. E aí começa uma interação com a montadora, né? Concessionário e montadora. Tá. E no caso aqui, por exemplo, no Brasil, tem essa particularidade que a vezes a montadora não é de aqui, né? Por exemplo, vamos citar uma nova aí, a VID, né? Carros elétricos, Sim. novidade e tal. Isso. Já está funcionando a garantia também, né? Desde o primeiro dia. Uhum. Então, eles têm que se comunicar com o escritório aqui em Brasil, né? E, por sua vez, o escritório com a fábrica que está lá na China. Sim. Né? Uhum. Quem acaba pagando, a fim de contas, é a montadora principal, digamos, a matriz. Sim. Aqui as outras fábricas, tipo GM, Volkswagen, Fiat, também são na fábrica que está no Brasil. Fica um caminho, digamos assim, mais curto, né? Sim. E se entende melhor o mercado, né? Mas sempre existe essa situação de garantia. E qual é a ideia nossa? Fazer com que o concessionário faça isso facilmente, sem muito problema, né? Sim. Tanto o processo em si, né? Como também depois não ter riscos, né? Junto à montadora, risco de ser estornados os valores, né? E esses valores podem ser estornados também diariamente, não é daqui apenas a um tempo, né? Existe essa opção, as montadoras auditam de tempos em tempo, mas também durante o dia a dia. Sim. Que o pessoal não chama muito de estorno porque acaba sendo uma coisa, um jogo, assim, digamos, uma interação meio que todo mundo faz e sabe que pode acontecer isso, que você, por exemplo, manda uma peça para a fábrica e a fábrica devolve e fala assim, essa peça não tem problema. Só que já trocou em um veículo, né? E já assumiu junto ao cliente aquela garantia. Então, sim. isso vira um prejuízo para o concessionário. Sim. Porque ele não vai conseguir... Porque daí a montadora não vai pagar, né? Simplesmente não pagou. E o cara e a concessionária vai ter que assumir o prejuízo e ficar com a peça. Exato. Sim. E isso acontece bastante. Mas aí a culpa é de quem? Da lugares. concessionária? Então, é o processo em si que não está bem alinhado. Ajustado. Ajustado. E é aí onde entramos com o nosso trabalho de consultoria e auditoria, né? Tá. E fazemos treinamento também, porque às vezes é uma falta de conhecimento da equipe, né? Sim.
existe a figura do garantista, né? Uhum. Que ele é o responsável por transmitir essa informação para a fábrica e receber os créditos da fábrica. Sim. Mas ele conhece bem o processo de garantia, mas às vezes a equipe de pós-venda não conhece. Que eu falo assim, os técnicos, né? Uhum. Os técnicos, chefe de oficina, gerente, eles não estão 100% compenetrados com o processo de garantia, porque não conhecem a fundo, não é a função deles fazer isso, né? Mas algumas coisas eles têm que fazer que contribuem ao processo final. Sim. Né? Em que E momento? aí onde a gente entra para auxiliar. Perfeito. E em que momento que uma concessionária ou um grupo de concessionárias procura o trabalho de vocês? Olha, Assim, quando está numa situação já caótica ou para mitigar problemas futuros? Olha, eu diria que é mais pelo conhecimento do nosso trabalho. Até agora tudo foi por indicação. Sim. Né? E alguns clientes falam para mim, pô, Raul, você precisa divulgar, você faz um belo trabalho, mas ninguém sabe o que você faz, né? Então, a gente agora estamos, assim, numa pegada de ter essa informação, colocar aí para o mercado. Sim. Porque, de fato, muitos têm essas dores, sabe? Sim. A necessidade de Mas ter não sabe para quem procurar. Exatamente. Uhum. Existem talvez outras pessoas que fazem isso, mas a gente assim que conhece mesmo no mercado não sabemos quem pode ser. E quem auxilia normalmente eles são as próprias montadoras. Sim. Mas a montadora tem uma visão muito, como diríamos assim, muito de holofote, né? De cima para baixo. De montadora. Sim. Você já foi de lá, então. Tá olhando de um outro ângulo que para a montadora é uma coisa mais ampla e para o pequeno grupo, para a pequena concessionária, eles não vão entender, né? De repente, não é a mesma realidade, né? Por exemplo, montadora pensa assim, você precisa mandar uma garantia no prazo para eu poder fazer meu processo interno aqui e desaguar o meu processo. Uhum. Não assim, olha, na sua concessionária você tem que fazer assim, assim, assim. A gente pega esse know-how de montadora que ele teve na BMW e traz para a concessionária. Muito bem. E agora, quais tecnologias, quais trabalhos que vocês... Trabalho já citou, né? Tanto a consultoria, também a parte da auditoria, mas quais tecnologias que vocês utilizam para otimizar todo esse processo e fazer com que uma concessionária possa deslanchar com o seu trabalho? Hoje a gente coleta os dados em campo, né? A gente usa, inclusive, tablets para isso, né? Para poder trazer de uma maneira mais rápida a informação. A gente tem aí a automatização de alguns processos internos nossos, né, que eu não posso abrir aqui, né, 100%, mas que fazem essa a conclusão desse trabalho de uma maneira mais rápida para a gente mandar para o cliente. Porque assim, não adianta eu fazer auditoria hoje e mandar daqui um mês, né? Que eu vejo isso muito na minha época de auditoria, eu via muito isso, né? Fazer auditoria e passa para 3, 4 níveis dentro da empresa para o gerente revisar, o sócio, o diretor. Passou um mês e depois manda o relatório e já acabou, né? Sim. Os problemas são diferentes já depois de um mês. Então a gente manda o mais rápido possível para o cliente na mesma semana, até menos às vezes, para que o cliente veja que isso é uma foto da realidade agora, né? E não é fácil você fazer tudo isso para mais de 100 concessionários que a gente atende hoje, né? E hoje esse é um trabalho de auditoria. Isso. E daí depois a consultoria, a auditoria está lá para apresentar um raio-x da empresa. E a consultoria está ali para você dar direcionamento. O que você deve fazer, aquela concessionária precisa fazer para melhorar, para chegar num resultado. A gente comenta muito aqui que a gente faz auditoria consultiva, né? Acho que nem existe esse termo, mas vocês criaram de repente. Porque a gente não é o cara que aponta e tá errado, se vira. Tá. Não, a gente fala, uma consultoria justamente para orientar, né? O que fazer. Tá errado aqui e a gente recomenda isso aqui. Daqui um mês a gente volta lá e fala, lembra as recomendações que a gente fez? Foram feitas? Foi feita metade, mais recomendações. Então, é uma parceria que a gente tem com o cliente, não é só apontar o dedo e falar quem que tá errado, quem que não tá. Então, e esse uso da tecnologia, né, que internamente ajuda a gente a entregar isso mais rápido, né? É muito agregado, de repente uma concessionária que contrata o trabalho de auditoria,
automaticamente já ganha a consultoria e vice-versa? Uma consultoria já ganha auditoria? É mais ou menos isso o trabalho de vocês? É mais ou menos por aí. Tem as suas nuances, né? Cada cliente, por exemplo, garantia, tem cliente que só quer auditoria de garantia, tem cliente que quer a consultoria que é para manter, né? Fazer a manutenção. Sim. Eu comentei com você, né, fora. Se não tiver auditoria, como que fica, né? Será que o processo vai continuar bom ou não vai? Então, a maioria dos clientes mantém para ter certeza de que as coisas estão andando para o caminho certo, né? E hoje, conta um pouco da estrutura da empresa, da Autodeal. Ela conta com mais auditores, mais profissionais. Hoje, os números que eu tenho aqui, vocês já atenderam mais de 100 concessionárias em todo o Brasil, com um know-how aí de 30 anos de experiência. Fala um pouco sobre isso. Olha, nós somos uma equipe bem enxuta, viu? Fazemos questão disso porque precisamos de pessoas que tenham conhecimento a princípio, né? Sim. Então é menos quantidade e mais qualidade, né? Esse é o nosso princípio desde o começo que montei a consultoria, porque lá quando eu trabalhava na multinacional, eu via que se contratavam outras empresas de consultoria e muitas vezes as pessoas não dominavam o assunto, né? Então mandavam pessoas muito inexperientes, etc. E eu fiz questão de virar e fazer assim, bom, vou ter boas pessoas que conheçam bem e que seja uma equipe enxuta para poder ser ágil, né? Então temos uma equipe enxuta, mas também quando precisamos de mais pessoas, nós conseguimos contratar mais auditores que já trabalham com a gente, assim, a vezes temporariamente, porque o mundo automotivo ele é muito dinâmico, né? Sim. A vezes você precisa mais gente, a vezes menos gente, né? Um exemplo, nós fazemos também inventário de peças, né? Normalmente o sábado, né? Sim. Então no sábado você precisa de mais gente, né? Então como fazer? A gente tem um grupo de pessoas prontas para actuar, tá? Treinadas pela gente, né? E sempre evoluindo também em conjunto. E chamamos ele para fazer aquele serviço e depois, ok. Mas também temos uma equipe VAS que está trabalhando nesse momento agora, está no campo, né? Trabalhando nas concessionárias, atendendo aqueles clientes que são recorrentes com a gente e que fazemos as auditorias durante a semana, né? Tá. Auditoria e consultoria também, tá? As duas coisas, ao mesmo tempo, e treinamento também fazemos. Bacana. E a gente também, como atende todo o Brasil, né? A gente tem, por exemplo, consultoria à distância de garantia. Então, a gente atende Estado de Minas Gerais, Maranhão, e a gente tem um sistema hoje de garantia para concessionária, que isso também auxilia para a gente fazer essa consultoria à distância, né? E então a gente consegue se moldar na demanda, né? Quando a gente tem uma base já de auditores, mas quando tem muita demanda a gente consegue aumentar também. Se é à distância a gente vê como que faz. Sim. Mas é assim que a gente trabalha, né? Bem eficiente. Muito bem. Agora eu gostaria que vocês compartilhassem algum case de sucesso de concessionárias que vocês já atenderam com consultorias, pegaram numa determinada situação e entregaram de uma outra maneira muito melhor nos processos, na otimização, na gestão e principalmente nos números financeiros também, que é isso que acho que todo dono de um grupo deve pensar, né? Não, até porque ele não faz filantropia, não é verdade? Sim. Então gostaria que vocês falassem de algum case de sucesso. Bom, temos vários. Modesta parte. Então, por favor, compartilhem que a gente está curioso para saber. Então, por exemplo, vamos falar um pouco da garantia, né? Nós temos um case aí que é assim, nós monitoramos o processo de garantia em um cliente que tinha problemas de estorno com a fábrica. Então, Sim. tinha um volume alto de estorno. Eu vou falar aqui um número, 300 mil, por exemplo, em estorno. São números grandes. Sim. Né? E quando começamos o trabalho, estava nesse patamar. Após um tempo, 2 anos, na próxima auditoria da fábrica já se reduziu bastante, caiu para mais ou menos 30 mil, uma coisa assim. Baixou muito. Uma boa redução. Uma boa redução. E hoje em dia é zero. É 0. Então já se atingiu o que a gente fala como slogan nosso, estorno zero em garantia.
Então isso nos deixa muito orgulhosos, porque desde o começo eu falei para esse cliente, olha, minha visão é estorno zero na garantia. Uhum. Eles ficaram assim, bom, esse cara, não sei cara é louco. se vai funcionar. Não chegaram a falar, mas eu acho que pensaram algo assim. Sim. Mas estorno zero, eu falei, isso sim, eu monitoro a garantia o tempo inteiro. Sim. Porque não funcionava muito fazendo simples auditorias e a gente depois indo embora. Uhum. Aí voltava de novo, era um ciclo, né? Era um ciclo de melhoria e depois Sim. piorava. Uhum. Aí eu falei, olha, quer solucionar de vez? Eu vou monitorar o tempo inteiro. Olha só. E vai ser estorno zero. Vamos começar a trabalhar. Bom, depois de uns 4, 5 anos, porque demora as auditorias da fábrica para vir, né? 2, 3 anos. Depois de umas 2 auditorias seguidas, digamos assim, no período, já aconteceu que chegamos a estorno zero e isso nos deixa muito, muito orgulhoso, né? Satisfeito. E com a nota máxima também, né? De auditoria da montadora, né? Eu acho que isso também se deve pela experiência que o senhor teve por estar do outro lado, né? Como você falou. Já esteve lá na parte de cima, na montadora, então já sabe como que é o processo, né? Claro que varia muito de montadora para montadora, mas eu acho que deve ser um pouco parecido, né? Então talvez o senhor entende hoje a situação da concessionária, mas já esteve lá do outro lado e sabe como que é, né? Sim, isso me ajudou muito, né? Ter essa visão já da montadora. Até porque eu fazia essas auditorias para concessionários também. E acompanhava as auditorias da fábrica da Alemanha, junto aos concessionários. Então, esse know-how me fez pensar um pouco a engenharia reversa, digamos, né? Sim, como fazer para ser assertivo, né? E aí começamos a formatar aí nosso próprio formulário de auditoria e tal. E o treinamento, né? E esse conjunto todo faz com que funcione, no fim de contas, né? E se atinja esse patamar, esse nível de excelência. Legal a gente falar sobre treinamento, porque não basta só a consultoria lá para os gestores, mas também o treinamento para a equipe operacional, o pessoal que está lá. E vocês fazem isso constantemente? Isso. Nós fazemos uma combinação de auditoria e treinamento. Tá. Né? Então, normalmente, quando fazemos um projeto aí junto ao cliente, já falamos isso para ele, né? Que não é somente apontar os defeitos, né? A parte negativa. Nós damos uma solução, recomendamos, né? Inclusive, em todo o nosso formulário já vem uma recomendação aí de alguns pontos que encontramos para que eles tomem providência rapidamente. Então, e além disso, reunimos a equipe inteira. Eu falo equipe de pós-venda normalmente, né? Sim. Que é todo o pessoal de oficina. Porque, por exemplo, vou colocar um exemplo para você. Uma peça trocada em garantia. Quem vai trocar é o técnico. Né? O técnico A, B, C, D. Daí passa para o chefe de oficina que vai avaliar aquele serviço, vai assinar aí a ordem de serviço. Depois vai para o garantista cobrar isso da fábrica. Sim. Né? Então, essa sequência tem que começar certo, né? E antes do técnico está o consultor de serviço que atende o cliente, né? E o consultor também tem que ter a parte dele, que é a parte administrativa, né? Entender se o carro está dentro da garantia, se tem um recall para fazer, se a quilometragem está correta ou não. Toda essa parte o consultor é responsável. E às vezes isso não acontecia. E às vezes não acontece. No dia a dia, com a correria, né, a exigência de atender um cliente e outro, fica nessas falhas. É o que eu falo, você falha uma vez em um mês, em 12 meses são 12 falhas. Sim. E cada falha, por exemplo, custa R$5.000 ao fim do ano, você já tem 50 mil, 60 mil de estorno possível. Sim, porque o pessoal da garantia da concessionária ia contactar a montadora ia observar algum dado, alguma informação que está fora da garantia, voltou, teve o estorno, prejuízo para a concessionária. Só uma observação, as montadoras hoje elas têm muito mais dados que antigamente também. Então, antigamente na época do Raul, ia o auditor, pegava lá os processos e auditava. Hoje a montadora consegue ver já de fora qual processo que ele já vai ver que vai ter algum problema, né? Sim. Então ele, pelos dados de hora e onde passa o carro, tudo isso ele já sabe o que está errado. Então ele acerta
bem na mosca, assim, digamos. Sim, né? sim. Bem difícil. Então, é difícil você... A concessionária... aliás, é difícil a montadora estar errada. Porque tem uma forma também de você... De repente você a concessionária manda para a montadora estorna. Tem como a concessionária rebater a informação e solicitar De repente, não, a montadora também pode estar errada, não pode? Uhum. Não, a montadora normalmente tem essa interação. Quando não entende muito o que está acontecendo, que foi enviado, eles devolvem no processo e falam assim, falta mais informação, falta evidência, falta, sei lá, alguma instrução eles solicitam. Então, né? mas a concessionária ela pode contestar também em algum momento. Eles fazem essa contestação, esse jogo de interação. Sim. Mas assim, vou falar para você, tem até os processos que são aprovados, né? Mas que futuramente depois podem ser evitados. Né? Entendi. Então é sempre assim, pisando novos, né? Tem que tomar cuidado. Então a gente tenta passar essa ideia para os titulares, porque eles veem às vezes, bom, tenho aqui uma dor, tenho um prejuízo, o que será que acontece? Aí eu vou falando e tal, acabam se convencendo de que precisa fazer um trabalho em cima disso e um treinamento com as pessoas. Aí muitas vezes acontece assim, bom, treinamos uma equipe, ficou legal. Sim. Daí passa 2, 3 meses, bom, cadê o gerente? Não está mais. Tem o turnover próprio do sistema, né, das concessionárias. E daí tem que recomeçar todo o serviço. Exatamente. Todo o trabalho de consultoria, de auditoria. Auditoria nem sempre, às vezes de consultoria maior, né? Muito bem, estamos aqui num bate-papo super legal, empolgante aqui com o pessoal, com os representantes da Autodeal, lá de Barueri, na Grande São Paulo, hoje batendo papo aqui com a gente no podcast Mundo Empresarial, empresa que presta consultoria automotiva para as concessionárias em todo o Brasil. Um know-how aí, uma experiência de mais de 30 anos e com um cara aí que sabe muito dessa área automotiva, que está compartilhando muitas histórias legais. E falando sobre histórias, eu quero falar com você, empresário, empreendedor, que está assistindo o podcast Mundo Empresarial e já se vê aqui nessa mesa também, participando do programa. Fala, por que a minha história ainda não foi contada? Por que ainda não tive essa oportunidade de compartilhar insights, enfim, a minha trajetória? Você pode ser o próximo também, é verdade. Entre em contato com a nossa produção, descubra como participar do podcast Mundo Empresarial, para dar visibilidade, para fazer a sua marca aparecer, para a sua história ser conhecida. Vai ser um prazer recebê-la por aqui. Então entre em contato com a nossa equipe e descubra como participar do podcast e também do programa Mundo Empresarial na televisão. Inclusive, a Autodeal, tanto o senhor Raul como o Nicolas já participaram, tiveram a nossa equipe lá, receberam a nossa equipe de gravação para participar do programa Mundo Empresarial, que agora, em 2025, está completando 10 anos no ar. São 10 anos no ar, mais de 7.000 empresas, muitos entrevistados já contaram a sua história no nosso programa. E o podcast está indo para o 3º ano. Então, 10 anos na televisão e o podcast no YouTube, 3º ano. É uma nova fase, aí com mais de 100 episódios no ar, muita gente já esteve aqui e você pode ser o próximo. Então entre em contato com a gente, até porque você vai ter grande visibilidade. Já são mais de 130 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube, uma grande audiência, então a gente conta com a tua presença, a tua participação muito em breve aqui, ficaremos felizes em recebê-la e conhecer um pouco mais da sua história. Combinado? Lembrando mais uma vez que o podcast Mundo Empresarial tem o apoio, patrocínio, oferecimento da Croissant e Companhia, o salgado genial, salgado e doce genial, é verdade, referência, viu? Se você busca qualidade e sabor aí nos produtos, entre em contato, acesse o site, descubra como levar os produtos para o seu evento e quem sabe até se tornar um revendedor da marca Croissant e Companhia aqui no podcast Mundo Empresarial. Mais uma vez, seguimos aqui com a nossa conversa, o nosso bate-papo com o senhor Raul e também o Nicolas, falando da Autodeal. Eu gostaria que vocês compartilhassem para a gente os projetos para o futuro. Expansão da marca,
tanto numa forma geográfica, estarem em outros lugares do país ou até fora? O que vocês planejam aí para os próximos anos? Posso ver? Pode. Esse ano a gente resolveu botar o pé no acelerador aí em marketing. Então também estarmos aqui faz parte desse planejamento, né? Sim, sim. Porque a gente tá desde 2008 e nunca fez nada de marketing, como são as coisas, né? A gente tá com mais de 100 concessionárias, 120 por aí. Sim. E todas enfim, relacionamento com titulares, indicações, né? Tudo isso. Então esse ano a gente resolveu aí dar um passo maior, né? A empresa tá bem estruturada para fazer esse passo, né? Legal. E atender uma possível demanda. E a gente sempre quer crescer, né? É difícil falar um empreendedor que não quer crescer, né? Então, a gente hoje no Brasil tem cerca de 4.000 concessionárias de automóveis, né? Não estou falando de motos, outros tipos de veículos automotores, mas de automóveis. Então, tem muito mercado ainda para a gente expandir. E, enfim, o sonhar vale o mesmo que não fazer nada. Então, a gente tem o sonho de conseguir expandir em todo o território. E depois, quem sabe, ir para fora, né? Enfim, a gente tem um mundo aí todo para conhecer a gente, então não tem limite, né? Bacana. E você falou, né, dessas 4.000 mais de 4.000 concessionárias do Brasil. E, de alguma forma, todas elas, ou boa parte delas, sofrem, têm essas dores também, passam por essas situações e, de repente, não tem a quem procurar, um especialista, um consultor, né? Então tá aí, a Autodealer, uma opção a mais para você que tem uma concessionária, você que trabalha no ramo automotivo. Então tá precisando, tá passando por situações delicadas aí no que diz respeito ao que nós falamos sobre a auditoria, a consultoria na parte que vocês me falaram agora? Pós-vendas. No pós-vendas, na parte da... Tudo que é pós-venda. Serviços, garantia, então, peças. Garantia, pós-venda, serviços, peças. Veículos. Então, é interessante entrar em contato, conhecer um pouco mais. Inclusive, a Autodealer está nas redes sociais também, né? Sim. Passei um pouquinho por lá, no Instagram de vocês, muito legal, bastante... didático, muito explicativo, enfim, facilita bastante o dia a dia, o contato entre o concessionário e até vocês, né? A gente tá no Instagram aí, @autodeal_oficial, né? Segue lá. E temos aí também, tá na tela lá aí. tem os dados, né? A informação no nosso GC. No GC. O que eu ia comentar também é que as concessionárias, elas têm margens muito apertadas, né? Isso é interessante você comentar. E então você tem um processo muito bem feito, vai te garantir que pelo menos a margem apertada que você tenha, você vai ganhar, entendeu? Por exemplo, garantia, o concessionário ganha uma pequena margem nisso aí, e ou ele empata ou ele perde, né? Na maioria dos casos ele vai perder. Então, Sim. é importante ter esse trabalho. Às vezes o dono, enfim, quem comanda o grupo não vê isso no dia a dia. A gente traz essa visão, né? Que a margem é muito apertada. Então, você errar ali pequenas coisas, vai comendo aí o seu pequeno lucro, né? Que já tem. O senhor Raul, o senhor comentou há pouco de um case de sucesso que o estorno zero. Né? E o senhor falou, acreditava que até os gestores desse grupo chamavam o senhor, ou imaginavam que o senhor era um louco, né? Um visionário, como assim estorno zero? Impossível. Mas depois que conseguiu, qual foi o resultado? Aliás, o resultado foi o estorno zero, mas qual foi o feedback do grupo falando para o senhor, poxa, realmente era possível, e de fato conseguiram esse resultado? O melhor feedback foi os parabéns que deram para a gente e também para a equipe deles, porque na verdade a gente conduz tudo através das equipes, né, deles mesmos. Só o trabalho de vocês não seria suficiente se não tivesse uma equipe atuando, né? São eles que fazem, no final de contas, todo o trabalho. Mas além dos parabéns, a própria fidelização, porque continuamos por vários anos após esse case de sucesso. E ainda estamos aí com eles, né? Então é uma coisa assim que nós também nos chega de orgulho no sentido de fidelizar o cliente. Né? Nós queremos estar sempre com ele. Não,
Mas assim, não atrapalhando a vida deles, tá? Sim. Ao contrário, ajudando cada vez mais, evoluindo junto com eles, crescendo organicamente, às vezes, com os grupos, né? Uhum. Porque, por exemplo, hoje em dia, você vê, estão se reunindo mais os concessionários em grupos, né? Então, por exemplo, já temos casos de clientes nossos que foram reunidos em um grupo novo, né? Uhum. E já estamos junto com esse grupo novo, é decir, vamos nos nutrindo todos, né? Sim. Dessa situação. Então, isso, digamos, para mim, é o melhor feedback, né? Uhum. De que nosso trabalho está funcionando Uhum. e está agradando aí as pessoas, né? Os titulares, principalmente. Tá. Tem também a BMW, né? Faz um ranking das melhores lojas de garantia, né? De nota de garantia. E das top 3, né? A gente tá com 2 lá. Olha só. Então isso também é um feedback indireto, né? Muito legal. Do nosso trabalho. Que legal. Do top 3, 2 concessionárias, vocês que atendem. Sim. Isso. Que legal. Aí, ó, quer a referência maior do que essa? Então, Autodeal, um bom nome, uma boa empresa que pode te ajudar aí, você que é do ramo automotivo, você que tem uma concessionária, está passando por situações, dores, principalmente no pós-venda, na parte aí desses detalhes de garantia e tudo mais. A gente falou a respeito há pouco, né, dos planos para o futuro, tudo mais, falando do investimento em marketing, a divulgação da marca de vocês. Vocês pensam também em algo assim de expandir acrescentar novos serviços, novos produtos para as concessionárias? Sempre estamos pensando nisso, tá? Inovação é nossa cara, né? Inclusive, às vezes, passamos um pouquinho mais para frente do que deveríamos. Quer dizer, damos um passo e temos que voltar. Tá. Porque a gente tem que ser realista, né? O Brasil ainda não está preparado para algumas coisas, né? Por exemplo, um bom programa de controle, né? Um bom programa de digitalização, tá? A gente já tem isso. Programas fala software, né? Isso, software. Vocês já pensam em idealizar, em produzir? A gente já tem um software Já temos. de garantia. Tá. Porque o que acontece? Próprio de vocês? A garantia hoje é papel. Sim. Então, o consultor colhe sua assinatura ali quando você entra na concessionária, é um papel. Passa para o chefe de oficina, é outro papel. Aí passa para o garantista e fica assim, uma pilha desse tamanho. Podia automatizar isso aí, né? E tem que guardar por 5 anos, né, juridicamente falando. Sim. Né? Mesmo depois da auditoria, você tem que guardar por 5 anos. Sim. Então, imagina, isso aqui é só você. Imagina, cada dia tem 50 clientes, é muito papel. Sim. A gente já visitou o galpão que o chão tava afundando de tanto papel. Nossa. Então, pra você ter ideia como que é o negócio. Os arquivos. E por que não digitalizar? Por que não automatizar isso aí, né? Exato. Então, nós criamos, na época da pandemia, eu me lembro, começamos a pensar em sistemas online, né? Para garantir nosso trabalho também. Sim. E aí foi que criamos um sistema nosso, que apelidamos de AWS, que é Autodeal Warranty System, e que é feito sob medida para atender o processo de garantia. Porque imaginamos um garantista numa loja, ele tem que pegar informações de vários pontos, né, para poder fazer o trabalho dele. E ele reúne no computador dele só. Sim. Aí amanhã, depois está de férias, ninguém mais sabe o que está lá, né? Ou ele saiu da empresa, Sim. A vida dele foi embora daí da empresa e ninguém consegue dar sequência direito. Um software de gestão aí é muito bom. Otimiza os processos, né? Facilita e ainda mais integrado, né? Com vários departamentos, todo mundo está sabendo. Saiu o funcionário, o colaborador deixou a concessionária, mas está lá a informação, está mantida, né? Então, nós conseguimos fazer esse software e está em uso em alguns concessionários que estão com a gente. Olha que legal. Que é a digitalização do processo de garantia. Muito bom. Então, não precisa ter o papel aí na hora. Por exemplo, se a montadora solicita uma informação, é só ir lá, entrar lá no sistema, procurar pelo número de chassi, pela ordem de serviço e entregar para eles. Então, é uma coisa prática. Ou, de repente, se isso tivesse até numa ligação com a própria montadora, acho que o caminho seria mais fácil e mais rápido também, né? Está preparado para isso no nosso software. E aí onde eu falo que a gente às vezes dá um passo a mais e não é muito compreendido isso, sim, né? Sim.
porque até agora não conseguimos emplacar essa ideia junto a uma montadora, que seria interessante. Olha lá, você é dono de concessionária, tá ainda com aquelas pilhas e pilhas de papel aí, processos, garantias e tudo mais, vamos automatizar esse negócio, tá na hora, né? Tecnologia, tudo mais, precisa. Então, procura aqui o pessoal da Autodeal, vão implementar esse software, esse sistema aí para facilitar o seu trabalho, do cliente, da montadora, é importante. Thiago. Pois não. E isso, adicionando também, porque o software, ele possibilita outras coisas também. Centralizar a garantia. Tá. Então, hoje você vai numa concessionária, tem um garantista por concessionária. Imagina um grupo de 50 concessionárias, tem 50 garantistas em cada loja tem seu processo, que eles não sabem o que a loja do lado está fazendo. Sim. Cada gestor tem o seu jeito de trabalhar, né? Imagina você reunir 10 garantistas para atender 50 lojas num local só, centralizado com o sistema. Então, isso que o nosso sistema e a nossa consultoria também traz para o cliente. Isso reduz muito o custo, aumenta a eficiência, porque você consegue... as pessoas estão concentradas em faturar a garantia só. Então, não vem ali alguém pedir alguma coisa que distrai. Então, você tem velocidade no processo, você tem padronização. As 50 concessionárias estão trabalhando igual. Então, a gente vê... Temos alguns grupos aí que já fazem com a gente centralização. E isso ajuda muito na eficiência financeira, reduz estorno, enfim, é tudo de bom. Não tem que falar mal desse tipo de gestão. Que legal. Como que a inteligência artificial chegou para o trabalho de vocês? Já estão aderindo a ela, enfim? A gente está fazendo gradativamente, porque tem a questão dos dados, né? Como que esse dado é tratado, né, nas inteligências. Sim, né? sim. Mas a gente usa muito para elaboração dos relatórios ali para envio, né? Então a gente tenta acelerar nosso processo de revisão, né? E entrega desses relatórios de auditoria, né? Então a inteligência vem para esse caminho que a gente está olhando. Mas não tem como você substituir a pessoa em campo olhando o carro, né? Ou olhando a peça na mão. Isso é insubstituível, né? A gente acredita que sempre vai ter que ter alguém na ponta lá. A gente já contou veículo na chuva, na lama, no mato, né? Então tem muita coisa que a gente já viu. Isso não tem como substituir, né? Então, a inteligência a gente usa para nos auxiliar aí operacionalmente depois das coletas de dados, né? Muito bem. Falando sobre a questão do profissional, o consultor, o auditor, a mão de obra hoje, como que vocês observam isso? Tá fácil? Tem profissionais à disposição? Ou porque, como vocês mesmos disseram, né? O time da Autodeal é um time enxuto, mas eficiente. E por que dessa pequena quantidade? Devido à escassez da mão de obra ou porque vocês preferem trabalhar dessa forma? É porque preferimos trabalhar dessa forma. Nossa ideia é oferecer mais com menos pessoas, né? Porque se você tem muitas pessoas, começa um pouco a perder um pouco o controle da situação. E essas pessoas bem treinadas principalmente. Então, hoje nossos consultores eles conhecem bem o trabalho, conhecem bem as concessionárias, as operações. São pessoas experientes. Não são pessoas que enviamos ao campo a fazer estágio. Isso não existe em nossa empresa. São profissionais gabaritados com experiência no mercado. Para você ter ideia, um auditor nosso aí tem 23 anos já de auditoria em concessionárias. Então, mais as que já tem com a gente, que já tem mais ou menos 5, né? Sim. Então, tem muita experiência e a gente está sempre conversando com eles, treinando eles para ir evoluindo junto com os processos aí das próprias montadoras, né? Então, respondendo à sua pergunta, não é fácil conseguir gente nesse nível. É um pouco difícil. Mas a gente... Mão de obra está um pouco escassa para esse setor. Exato, não tem assim uma quantidade disponível o tempo inteiro, mas a gente temos conseguido aí na medida do que precisamos, né? Temos uma coisa que facilita muito para a gente é ter esse grupo de pessoas que treinamos à distância, online, e que estão conectadas com a gente. Então, quando precisamos de alguém já fixo, por exemplo, que
que vem para a nossa equipe de vez, a gente procura nesse contexto, né? Então, qual dessas pessoas é a mais apta para pular para nosso time? Fulano, vamos chamar, vamos conversar, vamos a oferecer para ele aí nossos acordos aí salariais e tudo mais. Sim. E praticamente vamos puxar ele do mercado. Esse já foi escolhido, esse não tem muita escolha. Vai trabalhar com a gente. Muito bem. Tá? Então é dessa forma, porque a gente quer sempre oferecer o melhor para o nosso cliente. Sim. Não se nivelamos bem por cima. Muito bem. Como que vocês, né, enxergam o mercado automotivo no Brasil, atualmente? Está em crescimento, tá? O ano passado... Com a chegada de novas marcas também, as chinesas e tudo mais. Isso está oxigenando o mercado. Está sendo uma boa alternativa aí para o Brasil. Essa mistura de veículos elétricos agora que está uma loucura. Sim. Os chineses, né? Mas eu acho muito legal tudo isso. Está dando uma mexida forte no mercado, né? Eu tenho muitos colegas, amigos que conversamos esses temas aí. Está tirando todo mundo da zona de conforto. Tá. Essa é a realidade. Sim. E o cliente está usufruindo disso, né? Tanto é que em 2024 foi um dos melhores anos de vendas, né? Se venderam 2.600.000 carros, que é nos últimos 5 anos, né? É o melhor número. É o melhor número desde antes da pandemia. Pós-pandemia. Desde 2019 é maior emplacamento. Então foi antes da pandemia. Foi antes. Acho que chegou em 2019. Porque a pandemia acabou impactando também, né? Negativamente, né? A questão das montadoras, a falta de peças e tudo mais, né? Sim. A pandemia foi uma lição, né, para todo mundo, né? Rever os princípios, né, das coisas. E com a área automotiva não foi diferente. Sim. Mas o que está impulsionando agora o mercado são essas marcas novas, né? E o interessante é que se estão encaixando e estão se mantendo também nas antigas. Sim. Isso que é legal. E a gente está ali no jogo, né? Estamos ali embarcada também, né? Sim. Os veículos hoje em dia estão... sempre se falou, estão ficando muito iguais, né? Então, por exemplo, um veículo popular, às vezes, tem piloto automático, por exemplo, que já tem um carro premium também. Sim. Quer dizer, tem as tecnologias similares, né? E o que diferencia, às vezes, é o preço e o design do carro, o desenho, né? Então, as pessoas têm muito mais como escolher, né? Eu me lembro, antigamente, só tinha carro prata e preto. Sim. Não tinha outra cor. Era muito chato isso aí. E sem falar que poucas marcas, né? Quando o senhor chegou no Brasil, ainda não tinha importação, né? Eu vinha de um mundo assim, que tinha 30 e poucas marcas, e aqui tinha 4. Falei, caramba. Por um lado, muito fácil, porque é fácil, digamos assim, planejar tudo para 4 marcas, né? E não para mais de 30. Mas, enfim, hoje está parecido como nessa época. Tem mais de 30 aqui. Acho que vai chegar a umas 80 em pouco tempo. Sim. De tanta marca diferente. Né? Eu acho muito bom, né? É bom para todos, para as pessoas em geral. É mais acesso à área automotiva. Né? Muito bem. Para a gente finalizar essa nossa conversa, está muito boa, por sinal, gostaria que vocês dessem, os dois, qual o recado... seria um recado, um conselho, na verdade. Desse um conselho para quem quer ingressar na área de concessionárias, o que fazer, qual orientação para ter um bom pós-venda, o trabalho de garantia e tudo mais. Qual orientação, qual dica que vocês dariam para quem está entrando nessa área agora? Eu diria para os donos de concessionária, né, os futuros donos, que eles pensem muito nos números, né? Mas não no número de vendas, né? Porque a tendência é todo mundo área comercial, vamos lá, vamos vender muito, nos números em geral, né? Do pós-venda também, que é muito importante que o pós-venda esteja, digamos assim, saudável, né? Financeiramente, né? Porque o que vai sustentar
a empresa deles nas épocas de vacas magras, por exemplo, que vai ter os altos e baixos de vendas, né? Vai lançar um veículo, vai vender mais. Depois já fica cansado, já não vende muito, tá? Aí tem que esperar o próximo lançamento para crescer de novo com venda. Enquanto isso, você ganha na oficina, ali, na garantia. A oficina tem que manter aí o ritmo, o trabalho. E o que sempre se falou na área automotiva é que a oficina tem que sustentar os custos, né, das concessionárias. Então tem que fazer de tudo para analisar bem os números das oficinas do pós-vendas em geral, para que seja saudável a operação. Né? E a parte de vendas, ela depende às vezes muito mais da montadora, do fornecimento, né? Sim. Dos modelos novos, etc. Mas se eles se focarem nisso, em analisar bem os números, digamos assim, separar os departamentos e gerenciar 100%, vai funcionar e vai dar um bom lucro para eles. E você, Nicolas, na sua visão, qual seria o conselho que daria para quem quer empreender nessa área? O Raul já falou tudo, né? Mas tem mais algo a acrescentar? Não, eu diria que, por exemplo, a pandemia foi um exemplo de que o pós-venda sustentou as concessionárias. Porque quem comprava carro na pandemia, né? Para você não poder sair. Sim. Então, o pós-venda foi o serviço essencial, né? Na época que aconteceu tudo. Sim. E é o que sustentou tudo. Garantia funcionou, peças funcionou, a parte de ordem de serviço, tudo isso. E então isso prova o que sempre foi falado, né, no setor, né, que a pós-venda sustenta quando as vendas não estão muito bem. E de fato os gestores focam muito em venda e às vezes esquece o operacional ali de pós-venda, que é muito importante também, né? Sim. Mas já falou tudo já, então... Eu acrescentaria aí pensar também nas pessoas. Sem pessoas você não consegue construir nada. Então tem que investir também nas pessoas, treinar bem elas e acreditar nelas, né? Muitas vezes o técnico lá, escondidinho lá, tem a solução e não é consultado, não é ouvido. Sim. Então é bom pensar também nas pessoas. E se você que é empresário não sabe como fazer isso, fala, mas como que eu vou chegar nessas questões e resolver? Tá aqui. 2 profissionais da área com larga experiência que pode te ajudar aí nas suas dores, nas dificuldades da tua empresa, da tua concessionária. Autodeal de Barueri, na Grande São Paulo, participando hoje aqui do podcast Mundo Empresarial. Só tenho a agradecê-los. Muito obrigado mesmo por essa história empolgante, por compartilhar um pouco da vivência de vocês e desejar mais sucesso, cada vez mais. E sempre que tiver novidades, por favor, retornem a porta do podcast, está aqui aberta para recebê-los aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você também. Obrigado pelo convite e por terem nos chamado aí para contar a nossa história, né? Foi muito legal o papo, né? Muito empolgante. Uma forma descontraída, leve e de um assunto muito bacana, né? Tanto para quem é da área automotiva como para quem não é. Né? Pessoas que são leigas, no caso a gente que de repente vai lá na concessionária simplesmente para comprar o carro, ou depois no pós-venda, no trabalho de garantia, no trabalho, no serviço, e de repente a gente não sabe de todos esses detalhes que estão por detrás do balcão, e aqui vocês dando informações, contando um pouco pra gente dessas informações de bastidores. Obrigado. E um agradecimento especial para os nossos auditores, que sem eles a empresa não funciona, né? Então, sim. Acho que vale, né? Um agradecimento especial para eles, sabem que a gente é muito próximo deles. Legal. E quem quiser conhecer um pouco mais da Autodeal, só procurar aí nas redes sociais, Autodeal, _oficial, e no LinkedIn, Autodeal Consultoria Automotiva. Legal, tá aí também no GC, a informação na tela aí para você saber mais dessa empresa. Obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Obrigado. E você que esteve acompanhando o podcast Mundo Empresarial, desejo saúde, sucesso cada vez mais, continue ligado, participando conosco e até o próximo episódio, agradecendo mais uma vez também nosso parceiro, patrocinador Croissant e Companhia, e lembrando, não se esqueça de curtir o vídeo,
de compartilhar aí com seus contatos, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Toda semana, segunda, quarta e sexta, às 8 e 8 da noite, um programa inédito aqui para você assistir, tá bom? Um abraço para todo mundo, saúde, sucesso e paz para todos nós. Até a próxima.